Olá pessoal, tudo bem? O pessoal aí na rua diz que filosofia não serve para nada. E eles têm essa falsa visão porque eles acham que filosofia é ficar pensando apenas, que né, ficar elucubrando, ficar imaginando as coisas, ficar só na esfera do pensamento. Inclusive, existe uma história que diz que a palavra idiota vem daqueles que ficavam só pensando em ideias e não as executavam, né? Então, aos olhos da grande população, a filosofia é coisa de idiota, é coisa que não serve para nada. Agora eu digo para vocês, se a filosofia não serve para nada, por que os filósofos sempre foram perseguidos? Se a filosofia não serve para nada, por que a primeira coisa que um governo ditatorial, quando assume, é perseguir os pensadores e os filósofos, uma vez que não serve para nada? Eles mostram que serve, uma vez que reprimem e perseguem essas pessoas que trabalham com a questão do pensamento e da filosofia. Além disso, tem um argumento que eu usei na minha época de professor de ensino fundamental e ensino médio. Eu dava aula de filosofia para não só para ensino médio, mas dava aula de filosofia para crianças. Então eu precisava usar algum artifício para poder atrair a atenção dessas crianças para a filosofia, né? A escola que eu lecionava, ela tinha proposta de começar filosofia no sexto ano. E aí eu pensei, qual é o maior obstáculo que eu tenho ao ensino da filosofia? E eu percebi que o maior obstáculo ao ensino da filosofia era que as pessoas achavam que isso não servia para nada, né? Que era só elucubração mental. E aí eu mostrei para as pessoas, muito simplesmente, para os alunos ali, que a filosofia tanto serve para muita coisa, que foi por meio da filosofia, por exemplo, que surgiu o computador. E aí fica todo mundo impressionado, né? Fica todo mundo pensando, caramba, mas como assim o computador surgiu por causa da filosofia? Sim, não só foi um pensamento filosófico que levou ao computador, mas foram filósofos que foram os pais do computador, tá? E aí a pessoa tem que se lembrar também que além da filosofia que vai pensar justiça, beleza, razão e por aí vai, existe a filosofia da matemática também, a filosofia da lógica, né? Que é chamada filosofia analítica. Filosofia analítica é aquela que estuda a lógica para poder fazer a análise das situações do mundo. E é uma filosofia que ela é muito forte no mundo anglo-saxão, né? No mundo da fala inglesa. E aí a gente tem autores muito importantes como Gottlob Frege, a gente tem o Ludwig Wittgenstein, Bertrand Russell, vários filósofos importantes que atuaram na área da filosofia analítica, fora os de hoje, né, como Alvin Plantinga, Daniel Dennett. Daniel Dennett não é um bom exemplo porque é ateu, né? Então hoje eu tenho outros melhores, né, como esses que eu citei, o falecido Hilary Putnam, por exemplo, que era um judeu também que cria em Deus. E aí, pessoal, o computador ele foi criado com base no trabalho do Alan Turing. E Alan Turing ele era, acima de tudo, um filósofo analítico. E o Alan Turing, quando ele cria a máquina de Turing, antes disso, ele criou vários experimentos mentais, como o teste de Turing. Para todos esses trabalhos, ele partiu do trabalho do seu orientador de doutorado, que foi o Alonzo Church. O Alonzo Church, ele criou um conceito filosófico chamado cálculo lambda. Cálculo lambda seria um algoritmo que faz você entregar um dado e esse dado ser computado e sair uma resposta. Então, o computador ele foi desenvolvido em cima do cálculo lambda. O Alan Turing pegou o cálculo lambda do Alonzo Church e adaptou isso para a máquina de Turing e depois criou a própria máquina lá que você vê para quem assistiu no filme Jogo da Imitação, né? Então, pessoal, os pais do computador são considerados três: o Alonzo Church, o Alan Turing e o Kurt Gödel. São três filósofos que, através de raciocínios, chegaram a essa ideia de montar um computador. Então, se filosofia não serve para nada, como pode
uma vez que o computador foi desenvolvido por raciocínios filosóficos e por 3 filósofos, tá bom? Fica essa reflexão e fica essa dica aí, sempre que alguém falar para você que não gosta de filosofia porque não serve para nada, explique para eles essa história e mostre que não há nada mais afastado da verdade do que esse conceito aí de que a filosofia ela não serve para nada, tá bom? Excelente semana para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Um abraço!